Bom dia, então, né, Analice, bom dia, Margarete, professor Volney, seu Strobel, e os ouvintes, né, da rádio aí da Sul Brasileira, né, e do programa mais especificamente agora, né, parabenizando as meninas também pelo excelente programa, o É do Campo. Complementando o que o professor Volney falou, né, nós dois atuamos nos cursos do agro aí, né, e a gente sempre fala o seguinte, né, quem está envolvido no agro está com emprego garantido, né? Uma coisa que a gente sabe, o Brasil é um país agrícola, de norte a sul, de leste a oeste, né? Aonde você estiver no Brasil e estiver, né, tiver relação direta com o agro, você pode ter a certeza de que você estará, digamos assim, numa área que não vai faltar emprego, vai ter sempre demanda, né? Eu digo, alimento a gente nunca vai deixar de comer, café, almoço, janta, né? A gente deixa de comprar um carro, deixa de comprar uma roupa, mas de comer a gente não deixa, né? E a gente percebe que a população mundial vem aumentando, né? Hoje a gente está nos 7,5 bilhões de pessoas no mundo e há previsões de que em 2050, logo ali, né? Tomara que nós estejamos aí vivos ainda, né? Mas chegaremos aos 10 bilhões. Então vocês imaginem o potencial que tem o agro ainda, né? O Brasil já é o celeiro, talvez assim, né, um dos celeiros do mundo, e com certeza passará, né? A gente ainda tem muita terra a ser explorada, né? Ainda aumentar a produção, produtividade. Então, acredito, né, e tenho a certeza de dizer isso, de que o agro ele tem muito ainda, né, a ser explorado e a crescer e empregar muitas das pessoas envolvidas nesse ramo do agronegócio. Perfeito. E aproveitando esse gancho, né, do aumento dessa demanda mundial, esse crescimento populacional, e também que se armazena 100, tem que tirar 100, a gente já entra na questão de ter a menor perda possível, né, tanto qualitativa quanto quantitativa dos grãos, né? E um dos maiores causadores das perdas são os insetos, né, as pragas. Então, professor Sandro, quais são os principais insetos, pragas de grãos armazenados que preocupam os nossos produtores? Isso, nós temos assim, né, eu sempre também falo nas minhas aulas, a gente começa falando primeiro sobre caruncho, né? A gente fala caruncho lá do trigo, caruncho, né? Então, é extremamente importante a gente reconhecer essas diferentes espécies de carunchos, né? Que a gente diz inicialmente. Então, vamos entrar mais na parte, né, das culturas de nosso interesse aqui na região de Panambi, aqui, né? Que é o trigo, o soja e o milho, né? Nós temos aí uma diversidade grande de insetos praga, tá? E como o professor Volney falou bastante sobre essa questão de qualidade, o inseto passa a ser também um elemento lá dentro da armazenagem de grãos, lá dentro do teu silo, dentro do teu armazém, que compromete a qualidade e a quantidade, tá? E aí aquilo que eu também, voltando, o professor Volney falou, tu coloca 1.000 quilos, né? Depositei no meu armazém 1.000 quilos. Daqui a 6 meses, quando você for tirar esses grãos para vender, vai esperar o preço estiver melhor, você espera que você tenha os mesmos 1.000 quilos, né? Uhum. Na teoria é assim, mas na prática não é o que acontece, tá? Primeiro porque tem aspectos, por exemplo, de que o grão respira, né? Ele é um ser vivo. Como ele está respirando, ele consome energia, tá? As suas reservas ali do próprio grão respira. O que nós, né, o que o técnico, o que o produtor precisa saber para diminuir esses problemas? Diminuir a temperatura da massa de grãos, que o professor Volney falou. Existem outras técnicas, aeração, refrigeração, para você reduzir essa temperatura da massa de grãos. Então, reduzindo a temperatura de massa de grãos, você diminui a respiração do grão. Então, o grão ele está vivo, está ativo, mas está respirando menos, está consumindo menos energia, tá? Isso a gente fala, às vezes, quando entrega no produto numa cooperativa, eles cobram a tal da quebra técnica, né? Que é isso aí, você entrega 1.000 e ao final você vai tirar lá 900, isso depende, às vezes até menos, tá? E aí eu entro nas pragas, tá? A literatura nos traz que, assim, ó, isso a FAO, o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
eles têm trabalhos onde eles dizem que as perdas médias somente por pragas de grãos armazenados chega a aproximadamente 10%. Tá? Claro que tem produtores que são altamente eficientes que perdem muito pouco ou quase nada. Mas, em contrapartida, nós temos propriedades, né, que às vezes não têm esse conhecimento técnico, né? Às vezes não tem nenhum sistema de termometria lá por dentro para medir a temperatura de massa de grãos, né? Então, as perdas podem ser um pouquinho maior, podem chegar a 20% até 30%, ou daqui a pouco tu comprometer todo um silo, né? Então, os insetos praga são importantes a gente conhecer, tá? Então, primeiro, a gente tem como caruncho, depois dizer assim, ó, quais são a principal praga do milho? Hoje, né, em praga de grãos armazenados do milho, nós temos os citófilos, tá? Então, até falar um pouquinho sobre o nome científico, um pouco, né, mas é coisas que provavelmente o produtor rural, né, o técnico que está envolvido lá com isso aí, ele está, e se ele não está, ele está atrasado. Ele precisa saber que realmente a principal praga do milho é o citófilos, tá? É o que causa os maiores prejuízos em quantidade, peso e qualidade desse grão, tá? Porque o inseto, além dele comer o grão, reduzindo o peso, ele também abre porta de entrada para, por exemplo, para fungos, tá? Que são os fungos de armazém, por exemplo, Fusarium, Penicillium, Aspergillus, e esses fungos, né, em processo de decomposição desse grão, produzem, né, micotoxinas, né? Então, que são toxinas produzidas por fungos que são cancerígenas. Por exemplo, a aflatoxina, que a gente ouve muito falar em amendoim, mas também muito comum em milho, né? E que às vezes, mas esse milho não serviu, então vamos botar ele para o gado. Vamos botar para a ração animal, seja suínos, aves, né, ou gado. Isso pode dar problema também, né? Porque como é uma toxina, ela pode vir a causar problema, né, para animais e para os seres humanos também, tá? Então, o inseto tem esses dois aspectos, perda em quantidade e qualidade, tá? Então, milho nós temos o Citófilos oryzae, o trigo nós temos ainda o Citófilos também, mas a Rhizoperta dominica é a principal praga do trigo, tá? E depois, no soja, nós temos aí... O soja até não é um grão que sofre grandes problemas com pragas, mas a gente tem a Lasioderma silicornia, aí, que é uma praga que veio do fumo, né? Imagina, lá do fumo, e se adaptou muito bem ao soja e que tem causado alguns prejuízos também, tá? Mas, como eu disse, o soja não é um grão que tenha grandes perdas, né, em função de pragas. Já o trigo e o milho são mais sensíveis ou suscetíveis a essas pragas aí. E o que o nosso produtor pode fazer para controlar isso? O X qual é a receita? Qual é a receita? Isso. Agora, né, ele primeiro conhecendo essas pragas, sabendo que existe lá, né, às vezes o produtor só se preocupa com a lavoura, às vezes, né? Eu tenho que produzir 80, 90 sacos por hectare. Perfeito, acho que tem que ter essa preocupação, sim. Mas também lá dentro do armazém tem outra preocupação, né? Não pensa que agora está dentro de casa, está garantido. Não está. Né? Começam outros problemas, como o professor Vonei falou, nessa questão da qualidade. O que o produtor pode fazer? Bom, a primeira coisa, conhecendo as pragas, depois existem algumas técnicas, como, por exemplo, a aeração, né? Que reduzia a temperatura da massa de grãos. Por quê? Os insetos, né, de forma em geral, se desenvolvem muito bem em temperatura na faixa de 25 a 32 graus Celsius. Temperatura de massa de grãos, tá? Então, a aeração ou a refrigeração tem por objetivo reduzir a temperatura da massa de grãos. O ideal é que, né, quanto mais baixo, melhor, tá? Mas vamos dizer que a gente consiga abaixo de 20 graus Celsius, eu consigo reduzir, né, a multiplicação, a reprodução e a atividade de alimentação desses insetos, tá? Então, a técnica simplesmente, né, de aerar esses grãos, refrigerar, já é uma técnica da gente tentar reduzir esses problemas. Depois, nós temos técnicas, por exemplo, como tratamento preventivo, tá, com alguns inseticidas do grupo aí dos piretroides, tá, como a bifentrina, como a deltametrina, como, por exemplo, uma lambda-cialotrina, tá, são alguns piretroides. Mas aí também, para eu usar o produto, eu preciso saber qual é o inseto, entende? Porque um produto funciona para uma espécie e não funciona para outra.
É como se você tomar um remédio. Estou com dor de cabeça e vou tomar lá um remédio que não tem nada a ver com aquilo. Com certeza eu vou continuar com a minha dor de cabeça e não vou resolver meu problema. Né? Então, eu tenho que conhecer. Então, uso preventivo com alguns piretroides e alguns, no caso, também pode ser alguns organofosforados, tá? Como o pirimifosmetil e, né, que é o Actelic comercialmente, tá? São alguns produtos que eu posso usar preventivamente. Ou seja, eu não tenho um inseto ainda na área, tá? Então, eu vou armazenar esse grão, eu vou tratar ele. Se eu for deixar ele por 60, 90, 100 dias dentro do meu armazém, eu posso tratar esses grãos preventivamente para deixar lá. É a segunda alternativa. Bom, mas aí, como alternativa, bom, eu fiz tudo isso aí e ainda tive infestação lá dentro do meu silo, do meu armazém, o que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer um expurgo. Tá? O que é isso? O expurgo nada mais é que a aplicação de fosfina, que é um gás, tá? que eu coloco lá no meu silo, é calculado a partir do volume do silo, da capacidade de armazenagem lá, eu posso fazer um expurgo. E o expurgo é eficiente no controle de todas as fases do inseto. Tá? O inseto ele passa por 4 fases aí, o adulto, depois a fase de ovo, fase de larva e fase de pupa. Tá? A grande maioria dos insetos eles causam danos tanto na fase de larva quanto de adulto. Então, a fosfina é uma técnica também para, a gente chama que é uma técnica curativa. Tá? Ou seja, eu já tenho a presença do inseto naquele local, e aí eu tenho que tomar uma medida e uma delas é fazer o expurgo, tá? E depois a gente pode detalhar um pouquinho mais sobre essa técnica de expurgo, né? Alguns cuidados que eu tenho que ter. Para que eu possa ter um expurgo eficiente, né? Primeiro eu tenho que saber calcular também o volume desse silo, né? Até onde, qual altura está lá a massa de grãos. Seja com soja, com trigo ou com milho. Tá? Por quê? Porque a dose de fosfina ela é baseada no volume, tá? A dose comercial é 6 gramas por metro cúbico. Então, tem que calcular, fazer a cubagem, né? Que a gente fala assim, né? Fazer a cubagem desse silo aí, definiu lá as pastilhas. Outra coisa, eu tenho que ter cuidado com a hermeticidade. Porque como é um gás, qualquer frestinha, qualquer furo que tiver no meu silo, na chapa, ou lá numa lona, que eu tenho que usar uma lona também específica para expurgo. Aqui também a gente tem que deixar bem claro, às vezes, mas eu vou botar uma lona preta, essas que cobrem telhado. Não dá, não funciona. Mas por que não funciona? Porque os poros da lona são maiores do que as moléculas do gás. Então o gás passa por essa. Então não adianta, né? Então tem que usar uma lona específica para esse expurgo. Aspecto, então, de volume. A hermeticidade do silo tem que ser um silo totalmente hermético, tá? Não pode ter vazamento, não pode ter lona rasgada. E aí eu tenho que ter alguns cuidados, como, por exemplo, colocar que essa fosfina atinja uma determinada concentração lá dentro. Que eles dizem, né, a literatura nos traz que é 400 ppm, tá? Que é partes por milhão. O mínimo, tá? Ela chega muito mais que isso, vai chegar a 1.200. Se tiver totalmente hermético, né, essa concentração da fosfina vai chegar acima de 1.000 ppm, tá? E por um tempo de no mínimo 7 dias, tá? Fechado, vedado. Além disso aí, as pessoas também, né, a gente também fala, tem que usar um equipamento de proteção individual, tá? Um EPI, porque são produtos altamente tóxicos, é um gás, tá? Então, as pessoas que estão manipulando isso aí têm que usar uma máscara específica para gases tóxicos, ok? E aí também aspectos, por exemplo, a temperatura também tem que estar acima de 10 graus Celsius, né? A umidade também tem que estar acima de 25%, porque essa liberação da fosfina naquele ambiente, né? Ela reage, ou seja, a reação química ocorre a partir de uma umidade, tá? Então, se tiver um ambiente muito seco, não vai reagir, não vai funcionar. Mas então quer dizer que se eu molhar vai funcionar? Olha, se tu molhar pode até causar uma explosão, tá? Porque a reação ocorre muito rapidamente e ocorre uma explosão. Então tem que ter esses cuidados aí, basicamente, para que o expurgo funcione, tá? E a gente tem uma redução na ocorrência de praga. Além disso, só para a fosfina, ela não deixa resíduos, né? Não deixa cheiro, não deixa gosto, não dá problema de germinação quem trabalha com sementes, não afeta vigor, tá? Só que em compensação, eu apliquei a fosfina hoje, deixei 7 dias, tirei a lona,
pode ter uma reinfestação. Isso que eu ia perguntar, porque uma das vantagens da comunicação, né, Marga, é que a gente estuda e navega entre muitos assuntos. E quando eu li o material que o professor me passou da questão do expurgo, eu vi todas essas questões, desses cuidados que devem ter, né? Então, acho importante a gente reforçar isso e também afirmar que é constante essa manutenção também, né? Então, esses não cuidados, é simplesmente esses cuidados, não é simplesmente apliquei e está resolvido. Isso a gente escuta, assim, sabe? Os alunos, conforme eles vão, nós temos lá, como o professor Vonei falou, temos o curso técnico em pós-colheita, né? E ele trata diretamente sobre isso aí, tá? Na questão da qualidade, na questão do equipamento, na questão de controle de pragas. E a gente fala, e às vezes os nossos alunos vão trabalhar em outras empresas e digam, professor, eu fiz a fosfina aqui e não funcionou. Né? Ou alguma propriedade, não funcionou, não matou determinada praga. Mas você cuidou de todos esses aspectos? O silo era hermético? A lona era a lona específica para expurgo? Você fez a dose correta? Né? Você identificou qual a praga que estava ocorrendo naquele local? Você aguardou 7 dias para tirar a lona? Né? Claro que em alguns casos pode ter problema de resistência, tá? Algumas raças dentro da mesma espécie podem ter problemas de resistência. O que é a resistência? Eu aplico a dose, posso triplicar, quadruplicar a dose e para o inseto não faz nada, tá? Mas, assim, se bem usada, né, de forma correta, ela tende a funcionar e controla todas essas fases do inseto. Só tem esse inconveniente de que, né, se eu não manter a minha unidade limpa, aí entra outro aspecto. Isso tá? aí. Então, assim, eu fiz expurgo no meu silo, mas a minha unidade não é uma unidade que eu tenho controle de higienização, de limpeza de parede, de telhado, né, de máquinas. O que vai acontecer? Fiz o expurgo, novamente os insetos vão ser atraídos para a massa de grãos novamente. E como o expurgo não deixa resíduo, né, que é um lado bom, né? Exato, é um aspecto positivo. A gente não vai encontrar a fosfina no alimento, por exemplo. Exato. É um aspecto positivo. É um aspecto positivo. Né? Nesse aspecto, altamente positivo, porque não altera nem o sabor, nem cor, nada do grão, nem de semente, tá? Só que no outro dia que eu tirei a lona, se a minha unidade não for uma unidade limpa, organizada, né? Automaticamente os insetos vão ser atraídos, porque os grãos liberam, né? Nessa grande concentração, eles liberam substâncias, né? Tenta imaginar nós passamos às vezes longe, uma quadra, às vezes, num lugar onde tem uma churrascaria, tu já sente aquele cheirinho, né? Aquele cheirinho tem um churrasco aqui perto. Né? Não me convidaram, mas tem um churrasco aqui por perto, né? O inseto, o que ele tem, né? Ele tem ele consegue perceber o cheiro, o odor, tudo através da antena dele, das antenas, tá? Isso para eles é um sensor. Então, quando você tem uma grande concentração de grãos num determinado local, esses grãos liberam substâncias que a gente chama de cairomônios, tá? Tentem grosseiramente imaginar que é um cheiro de churrasco, tá? Então o inseto ele é atraído para esses locais. Então, se eu não limpar a minha unidade, se eu não lavar, se eu não aplicar produtos, né, na base, no silo, no telhado, algumas coisas, né, que eu possa fazer essa limpeza, automaticamente eu vou ter reinfestação. Né? Em alguns casos eu posso até dizer que o expurgo não funcionou. Mas na verdade porque o tempo pode ser curto. Questão de 2, 3 dias tu pode ter uma reinfestação novamente. Claro que essa infestação, né, não é um inseto que causa prejuízo. O prejuízo se dá pela grande capacidade dele se multiplicar. Para você ter uma ideia, um casal, tá? Macho e uma fêmea, ele consegue reproduzir 400 ovos em questão de 30 dias. Tá? O ciclo dele. Então, tu imagina, em 30 dias tu já tem 400, mais 30... Tu imagina, isso é exponencial, né? Em questão de poucos meses, você está com uma infestação altíssima. Porque se a temperatura for adequada, dentro dos 25, 30 graus, está se multiplicando, se alimentando, né? Se reproduzindo. E isso vai crescendo muito rapidamente. E tem alimento, tem umidade adequada, é tudo que o inseto precisa, né, para se multiplicar. Então, por isso que controle de pragas em grãos armazenados é um tema complexo, né, difícil, não é assim dizer que é simples, né? Minha unidade não tem. Olha, é difícil. Corroborando, né, com a questão do IFAR, né? Então, a gente tem uma disciplina especificamente nesse tema que o professor Sandro abordou.
E o outro tema que eu trouxe é bem mais amplo, né? A gente dispersa aí em 4 semestres, né? E no produção de grãos nós temos 3 ou 4 disciplinas, 3 disciplinas que abordam especificamente a questão de conhecer a qualidade, o que é uma qualidade de grão, né? O aluno saber classificar o que é uma semente fermentada, por exemplo, um grão de soja fermentado. Ele tem que cortar aquele grão e ele tem que interpretar que ele tem uma cor que destoa da cor natural. E aquilo fermentou por quê, né? Então, até a questão das inovações, que eu antes abordei a questão de inovação de máquinas, e o professor Sandro deixou um gancho para mim agora para falar a parte de inovações de monitoramento, né? De monitoramento, e também que auxilia nesse controle das pragas, e com uma visão um pouco mais ecológica, né? Que é o que o Daniel também que ele traz ali, né? As questões da produção, né? Trabalhar com produtos mais, digamos assim, sem toxicidade e tal. O IFE hoje está participando de alguns projetos que ainda não saíram ainda porque estão aguardando recurso, com a Embrapa Trigo, né? A gente está propomos, né, pesquisas com ozônio. O ozônio ele tem um poder de desinfecção gigante, né? Provavelmente vocês que são da comunicação vocês vão ouvir falar muito em ozônio, né? O ozônio ele vai substituir o cloro e ele vai substituir os químicos também, até onde ele pode ir, né? Até onde ele pode ter uma certa eficiência. Por exemplo, o ozônio ele não funciona como um expurgo, ele não consegue pegar o ovo que está lá dentro. Mas superficialmente ele elimina o adulto, né? Elimina ali larvas, e ele consegue também fazer a degradação das moléculas de agrotóxicos que estão presentes no grão. Olha que interessante. Então, assim, a gente tem trabalhos, né, não eu, né, trabalhos de colegas que fizeram a aplicação de ozônio, por exemplo, no grão, e conseguiram, assim, diminuir a carga de agrotóxicos, né, de uma forma muito gigante. E trazer esses assuntos é a proposta também do programa, de trazer sempre mais qualificação, né, informações para o produtor. Então, aí a gente percebe a importância do produtor estar ligado aos assuntos, porque a questão de armazenagem então, de grãos envolve vários fatores, Sim. desde a manutenção, a questão dos insetos. Então, são todos processos que andam paralelamente para que tenha aí um resguardo da qualidade, né, da produtividade. E eu acho que é interessante a gente sempre pensar e ressaltar isso que o professor Sandro falava, que a gente pensa muito só na lavoura, né? A gente vê muito que ainda há essa cultura. É claro que a gente já está vendo que essa cultura está mudando no decorrer do tempo e com o acesso de informação, mas que é necessário, né, para você evitar a perda, garantir a tua produtividade até o processo final da venda, da comercialização, enfim. Então, é importante o produtor se atentar para esse processo. Exato. Com certeza, né, Margarete? E assim, ó, a gente, não sei se vocês já tiveram a experiência de ir ao Centro-Oeste, principalmente no inverno, né? O que o pessoal faz, né? Como a nossa capacidade estática, né? A gente produz muito mais do que temos capacidade de armazenar, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos uma deficiência aí de capacidade estática aí próximo a 100 milhões de toneladas. Aí, olha, 80, 100 milhões de toneladas a gente não tem onde armazenar, tá? A gente produz tanto, a gente é eficientíssimo em produção, mas a gente não tem capacidade de armazenar. Tá, mas não temos silos, não temos armazéns. O pessoal no Centro-Oeste, para vocês terem uma ideia, armazena milho, soja no tempo. Tá? A céu aberto. Aqueles bags, né? Nem é em silo bag, às vezes, é no tempo mesmo. Tá? Eles só fecham ali com uns bags na volta e vão enchendo e fica céu aberto. Vocês imaginam, exposto a ratos, pombas, insetos praga. Claro que não chove lá no inverno, mas então assim, ó, isso tudo, gente, aumenta o risco, né?
é o risco e outra, a gente não se dá conta que amanhã depois isso está na nossa mesa. Com certeza. A gente Isso se preocupa- transforma em alimento, Claro, né? é o óleo que eles vão esmagar lá, que a gente vai comer. É a farelo que vai, a ração que vai para o animal, que depois a gente vai comer a carne. Então, assim, ó, o armazém, ele é um local onde a gente armazena alimentos. Né? É grão, sim, mas esse grão vai virar uma hora alimento nosso, que vem para a nossa mesa. Então, esse cuidado a gente tem que ter, tá? Claro que além de perder qualidade, de perder peso, né, que é um aspecto importante, mas é comida. Né? Você imagina o que estraga, o que vai fora. Né? Exato. E hoje existe já um estudo de viabilidade por tamanho de propriedade em relação à armazenagem? Existe já alguns trabalhos que mostram assim qual é o tamanho mínimo de uma propriedade que possa ter um silo, né? Possa ter um armazém. Que tenha condições, né? Que seja viável. Isso, exatamente. Seja viável economicamente você instalar, né, um silo na tua propriedade, né? Ou se não isso, por exemplo, quem é produtor de menor tamanho pode se organizar entre eles e ter né, construírem em conjunto para poderem armazenar e vender o seu produto no momento que tu tem o maior preço, né? Então, existe sim alguns estudos já que dizem um tamanho mínimo de propriedade para você instalar. Talvez seria uma boa estratégia aqui para nossa região, que são pequenas propriedades, né? Até que foi que nem eu comentei, as cooperativas aqui elas são muito fortes, muito sólidas, né? Mas se a gente pegar outras regiões do estado, as cooperativas elas se foram, né? Então, eles ficam na mão de cerealistas, e aí eles têm o seu preço, e que não é ilegal. Né? A própria lei da armazenagem, ela é bem clara quanto a isso. Existe uma relação entre duas pessoas e o governo está fora disso aí. Então, ele cobra o que ele quer, e se tu quiser entregar o seu produto para ele, você pode entregar, isso não tem problema nenhum. Eu cobro mais, eu cobro menos. Isso aí é uma questão de mercado. Então, se a gente pegar regiões onde eu já atuei, né, regiões mais da área arrozeira, nós temos 70% dos produtores têm armazenagem em propriedade. Porque o mercado de arroz é um mercado diferente. Né? Eles têm que explorar mais a questão da venda, barganhar. Eu vendo direto para uma indústria, eu vendo para o mercado de São Paulo, eu vendo para... Né? Então, aqui já é um pouco diferente. Né? Mas sim... tem umas palestras bacanas. O Carlos Cogo, eu gosto muito de ouvir os comentários dele. Ele fez uma palestra uma vez, especificamente só em cima disso aí. Claro, ele pegou o exemplo da soja, né? Ao invés de eu vender no balcão, eu vender direto, ele fez um exemplo ali e se tornou viável. Né? Para outro produto seria um pouco diferente o cálculo, mas o objetivo é o mesmo. Né? Isso entra um pouco também nessa questão de combate ao desperdício dos alimentos, né? O Cogo trabalha muito isso, né, nas suas pesquisas. Sim, se a gente pegar, tem N vantagens, né? Vamos pegar o trigo, por exemplo. Né? O que eu preciso de uma farinha de trigo? Né? A gente vê lá no pacote, lá tu tem uma farinha que a minha mãe gosta, que é uma farinha mais branquinha, que é uma farinha que dá um pão mais volumoso, e eu tenho umas farinhas de qualidade inferior. O trigo, na realidade, tu precisa de umas 4 ou 5 farinhas, ou mais. Né? A indústria é um problemão na mão delas. Para fazer o biscoitinho, aquele da Clube Social, por exemplo, aquilo é uma farinha mega especial. Porque aquele biscoito, quando quebra ele fica fazendo até um estralinho. Né? E a hora de fazer o pão, o famoso cacetinho nosso também. Então, precisa de uma farinha diferenciada. Agora, vamos fazer a bolacha que você vai apresentar no programa aqui daqui a pouco. É uma farinha extremamente comum, porque eu não quero que ela cresça, aquela bolacha. Então, eu tenho cultivares diferentes, eu tenho manejos, tratos de lavoura diferentes, e eu posso colocar todo esse material, né, dentro de um armazém, e que aquilo vai virar uma coisa só. Então, se a gente for na indústria do trigo, por exemplo, eu tenho segregações de 9 a 10 materiais. Um material deles até nem glúten tem, porque eu tenho que, às vezes, diminuir tanto a qualidade da minha farinha, que eu venho uma farinha de fora, por exemplo, uma farinha com uma força maior, eu tenho que diminuir a qualidade da minha farinha, eu tenho que misturar algo que não tenha nem glúten. Né? Então, assim, o que você faz com um produto desse que eu estou sendo tão seletivo e eu jogo tudo isso dentro de um armazém? Eu misturo do produtor A, B, C, D.
né? Então, se um produtor, eu tenho esse produto na minha mão, eu sei para onde eu vou destinar. Eu tenho 3 silos e 3 silos eu tenho 3 materiais diferentes. Isso se chama segregação. Isso aí. Professores, assunto para amanhã toda a gente teria, sem né? dúvida. Nós falamos um semestre inteiro sobre isso. Exato. Então, eu acredito que a gente teria muito O professor gosta ainda. de falar, né? Eu adoro. Não, e é interessante, a gente vai vendo os desdobramentos desse assunto e que chega na nossa mesa, então sempre é válido. Mas não sei se vocês perceberam, mas chegou mais um convidado também, né? Então, o nosso querido Papai Noel. Então eu ia pedir para vocês fazerem as considerações finais e fica aberto espaço também para outros momentos, né? Vamos ter aí muitas coisas pela frente, com certeza o IFAR vai fazer parte dessa nossa caminhada também aqui no programa, né, Marga? Com certeza, uma instituição muito importante, né, dentro da área do agro para a região. É uma instituição que produz ciência, né, e eu acho que o objetivo desse programa também é estar amparado pela ciência, pelos dados científicos, né, por fontes qualificadas. Então, a gente só tem a agradecer a participação de vocês. Nós, né, através do Instituto, em nome da direção também do Campus Panambi, a gente gostaria de agradecer muito o convite, né, e dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando, né, a gente trocando uma ideia, para os ouvintes também, e dizer que o IFE aí está de portas abertas para a comunidade, né, o IFE é uma instituição pública, gratuita, né, então os nossos cursos não são pagos, são totalmente gratuitos, né, não tem custo de inscrição. O professor Vonei falou, até nós estamos com 6 cursos agora com inscrições abertas, né, cursos superiores. A gente quer dizer que assim, ó, que a comunidade usufrua desse bem aí que é de Panambi, né, uma instituição de Panambi, né? Nós somos só servidores aí com o intuito de tentar contribuir com a região, com a comunidade na qual a gente está inserido. Então, mais uma vez agradecer o convite, dizer que a gente está sempre à disposição ainda que vocês precisarem. Perfeito. É isso aí, então a gente agradece, né, mais uma vez, e quando chamarem, tá, a gente tem pautas aí para... E o que a gente está sempre buscando é isso aí, ajudar a comunidade, trazer alimento mais seguro para nós todos, né? E aumentar aí a rentabilidade então, do produtor. Tá? Obrigado. Muito bem, a gente agradece e parabeniza então o trabalho do IFAR aqui em Panambi. Pessoal, aproveitem, né? Estudem, participem do IFAR, é uma instituição muito importante e que faz ciência, que busca na pesquisa, então, resolver os problemas da sociedade. Muito obrigada. Então, agora